Caceteando a mulher, olha lá, ó. Olha a testa do Tibúrcio. Pelo menos eu tô marcado. Vocês veem por aí, ó. Marcou na testa? Aquele pedaço de pau que tu botou lá embaixo. Conta, mãe, conta uma historinha pra nós aí, enquanto ela faz uma... Ele vai filmar. Eu que grossa, ela falou contar o quê? Deixa eu ligar essa luz aqui pra ver onde que a Isa bota o dedo ali. Pai, olha os bichos lá por enquanto, vai. Não tem cadeira. Por isso que eu não venho aqui nessa casa, não tem cadeira pra sentar. É. Pega aquela de balanço ali, ó. Puxa ela. De balanço? É, tote, Lúcio. Não. Que pai, ó. Ai, meu Deus, o homem tá ficando surdo cada dia mais. Surdo não, eu tava olhando outra coisa. Se não, os ouvidos tá virando pra cá. Tu disse, Não, exemplo. tu disse, olha lá. Tu tá Mas olhando. ficou tipo esfoladinho aqui, né? Mas tá Mãe, parecendo conta tomate. alguma história, vai. Ele tá gravando. Foi uma Dai, coisa- conta, mãe, uma história. Dai, Ah, sério, pra mão de conta aquela de quando a mãe ia pedalando lá da Tenalba. Ele tá louco pra ouvir aquela que a cobra correu. Ah, aquilo lá, não sei como é que foi. O tio Zenilo, acho que bateu a pedra, né? Na cobra. Eu me estrago. Esse primeiro? Tu já viu um gaiteiro tocando pra baixo? Esse primeiro, né? Uma coisa. Botou certo hoje. É, hoje eu botei certo. Eu fui afinada pra cá. Deixa eu botar mais perto, peraí. Ai, que dor. Eu contar só que eu tenho dor, Sérgio. Não, antigamente, as histórias de antigamente. Antigamente, tu quer saber? É, quando a mãe era pequena. Mas antigamente, quando eu era pequena, e nós ia na aula. E era... Morava ali no Masteloto, né? É, lá na montanha, lá no Lá no túmulo. muro. E eu tinha só 7 anos, o Zenilo e a Dina era mais velho. E daí o nono ordenou que não era para enticar os caminhando lá, né? Em cima da árvorezinha que eles vinham comer a sementinha da árvore. E o Zenilo não obedeceu. E ele enticou eles com o pauzinho que era para o nono que fez para nós matar a cobra. E ele indicou ele até que um desceu, tinha 3 lá. E aí o Zenilo só disse, corre porque ele vem. E daí eles corriam mais do que eu era pequena ainda corria. Eu fiquei para trás. E o Caninana correu atrás de mim mais ou menos 500 metros. Se não era mais. E eu tinha o pauzinho que o nono fez. Abaixa a nona um pouco. Fez um pauzinho para nós matar cobra se tinha na estrada, cada um tinha o seu. E eu coloquei a mão para trás, e com o pauzinho na mão e arrastando no chão. E não podia arrastar o pauzinho no chão, porque era por isso que ele corria atrás de mim. Eu nem sabia essa história. Não sabia esse... E daí, quando chegou uma certa altura, a estrada, ela fazia um cotovelo assim. Eu passava por cima e ia até lá na ponta e depois passava por baixo. E naquela ponta ali era mato, né? E ele foi tão esperto, não sei como, que ele foi tão esperto assim. Eu fui pela estrada, cheguei lá no fim do cotovelo, fiz a volta para passar por baixo. E ele cortou a ponta, cortou o mato aí, me cortou a frente, na verdade. E ele desceu pelo mato. E quando eu passei por lá de baixo, quando eu passei, ele também caiu do barranco. Meu Deus do céu. Tu calcula. Ela cutucou a cobra com É. É. Mas isso é porque já tinha passado mais gente, acho que a cobra não, né? Acho que não, né, mãe? Tava só vocês na estrada, né, aquele dia, né? Não tinha mais gente morando lá. Elas estavam em cima da árvorezinha comendo Bem sementinha. devagarzinho. E o nono tinha ordenado, dado ordem que não era para enticar eles. E o Zenilo não sossegou enquanto não enticou. Ele pegou aquele pauzinho para matar as cobras e ele cutucava assim na plantinha. Cutucava ele assim.
Até que tinha 3. Um resolveu de descer. E ele veio. E o Genilho só disse corre, mas ele escorria mais do que eu. Ele não me pegou porque o barranco era bem alto, uns 2 metros ele tinha. E ele caiu, porque ele era mais ou menos a grossura de 1 litro de refrigerante. Ele tinha mais ou menos 3 metros. E a cor dele era preto com amarelo. E ele caiu daquele barranco e ele se machucou. Ele caiu do barranco, ele se machucou, ele caiu tudo num monte. E quando ele caiu no monte, ele se enrolou. Aí ele ficou ali. Mas quando eu passei para lá de baixo, ele desceu do barranco. O bicho da puta. Ele me cortou a frente. Mas tinha que passar por ali toda vez que ia pra escola? Era a estrada. Picada, né? Não, Ah, era estrada de Sabe, tesoura, né? Estrada de roça, assim, né? Era a estrada geral para nós. Nós alemães tocando para fora, lá para vir tudo perto. Mas só que, na verdade, tu não vai me gravar aqui que eu saio aqui para cima, tá? Não, ele vai guardar só pra nós ter. Só pra nós ter direito. Não vou mostrar. A Reginalda lá no YouTube. Depois todo mundo fica aí olhando, é lindo. Reginalda no YouTube. Ele foi tão esperto que eu fui pela estrada. Até lá no final, eu dei a volta, passei por baixo. E ele me cortou a frente. Como é que ele sabia que tinha a estrada por baixo, que eu ia passar ali? Não sei. Ele só me cortou a frente. E como saíram lá de cima daí? Vieram morar ali pra baixo, na olaria ali? Isso quando eles vieram morar ali, eu já não morava mais com meu pai e minha mãe. Eu já estava trabalhando fora de casa já. Quando eles desceram. Era em cima do muro que vocês moravam quando a mãe era pequena? É. Lá onde a mãe mostrou aquela vez, né? Que tinha o pé da figueira, que a mãe sempre falava. A pé de figueira que tinha a joia dentro do nono enterrou. A joia que o nono enterrou da falecida nona. A nona veio, eles vieram da Itália e a nona não, mas o nono veio da Itália e daí ele trouxe uns colares, trouxe umas joias que antigamente era ouro e prata mesmo, e brilhante, né? E ele trouxe para a nona e desapareceu, porque o nono tinha ciúme da nona, ele escondeu aquelas joias, não vendeu, escondeu. E ninguém da família sabe que fim que fez aquele colar. Ninguém sabe. Nem a minha tia, que era filha da nona, ninguém sabia. E ali onde tinha aquela figueira, nós descobrimos que o nono enterrou lá, mas a figueira era pequena. Aí depois ela ficou enorme, com aquelas raízes tudo por cima da terra. Ali precisava cortar e pegar uma escavadeira. E ali sempre tinha bolas brilhando. Sempre tinha luzes e bolas brilhando. Ela saía de uma poça de água, elas vinham vindo e subiam um pouquinho o murinho ali. E elas iam até no pé da figueira, e daí da figueira elas ficavam. Foi ali que a mãe viu, né, que a mãe foi na patente, né, que a mãe viu... Eu fui na janela do quarto, né, que a mãe viu Eu estava na rua, porque nós íamos na rua, no banheiro, né? E eu estava lá olhando lá da poça de água, lá no lajeado, que tinha uma poça de água, eu vi umas bolas coloridas saindo. Mas eram grandes bolas, assim grandona. Ela vinha pela estrada, assim, no passo. Elas vinham vindo, ela subia e descia, o Zimiro também viu. Ela subia e descia. E ela veio vindo, e onde eu estava, ela ficou por baixo do muro, assim, lá em cima era muito alto. E eu pensei assim, quando eu me percato, ela está aqui na minha frente. Eu, dentro de casa, né? Certo, pra quem tem. E uma vez ela cortou ali o pasto, ela foi reta lá na figueira. As bolas subiam ali, na figueira, no pasto ali, e ali elas ficavam, flutuando ali. Era ouro que estava enterrado. A mãe sempre dizia assim, que tinha ouro lá enterrado. É o ouro. Era ouro enterrado. Que tinha ouro, ela dizia. Mas depois nós descobrimos que o nono enterrou os colares da nona lá. E nunca ninguém pegou, né? Agora, se fosse pegar aquele detector, né?
que tem agora, Sim. e a gente fosse lá, se fosse, agora é outro dono lá, não dá para ir. Se a gente fosse lá, ele vai acusar lá se tem ouro enterrado, tá? É. Porque eu descobri, quando eu comecei a assistir o Jack, acho que é Jack. Jack. E o Faísca, né? Que eles iam caçar ouro no mato, assim, lá. Era um vídeo, ainda não tem, de vez em quando eu vejo ele. Ele falou assim, que aonde é enterrado ouro, perto de uma planta, a planta ela morre, a planta ela apodrece, sabe? Porque ela é incomodada lá com o ouro. E aquela planta da figueira, ela estava oca dentro. Ela tinha as raízes e tudo, mas tinha um buraco. E o buraco descia lá dentro, assim. Estava toda podre dentro, assim, a planta. Aí ali que eu descobri, depois que eu tinha televisão, que eu disse, então com certeza tem um ouro debaixo da... Se é que existe aquela figueira ainda, né? Sim, ela existe. Mas só que é aquela figueira que dá aquela raiz por cima da terra. Sei. Elas vão longe, longe, longe. Né? Ali precisaria uma motosserra para cortar as raízes e cortar a planta. É. E cavucar, e ter um detector para ele mostrar onde é que é o lugar que está O enterrado. problema é que tem outro dono, Porque senão nós já ia fazer porque eu acho que ali a figueira ela cresceu por cima. por cima do ouro, né?